A invasão da Ucrânia pela Rússia ocorreu no início de 2022, motivada, segundo Putin, pelo avanço da OTAN no leste europeu e por questões geopolíticas entre os dois países envolvidos. Interesses territoriais, culturais e econômicos motivaram a invasão da Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022, após uma escalada nas tensões que haviam tido início poucos meses antes. Mas até onde essa aproximação entre a Ucrânia e a OTAN é verdade nas alegações do Putin? São compreendidas mediante a análise das relações históricas entre a Ucrânia e a Rússia, remetendo principalmente à incorporação da Ucrânia à União Soviética. Outra causa da invasão está diretamente associada a eventos passados que foram desencadeados em 2013, a época em que as negociações por ingresso da Ucrânia na União Europeia foram suspensas pelo então presidente do país, cujos ideias políticos se alinhavam à Rússia. Foi deposto do cargo em 2014, após uma intensa onda de protestos no país, no leste europeu. No mesmo ano, como resposta da retirada compulsiva de seu fantoche, ocorreu a anexação da Crimeia ao território da Rússia, além de que os russos declararam apoio às regiões separatistas da Ucrânia. Ambas possuem um grande contingente populacional de origem russa. O governo do país alega que as ações visavam proteção dos cidadãos russos ou com raízes russas nesses territórios. Em 2022, alguns dias antes de efetivar a invasão, em 22 de fevereiro, ocorreu o reconhecimento da independência das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk pela Rússia, no leste ucraniano. Isso fez com que os russos deslocassem suas tropas para aquela área, se inserindo nos limites fronteiriços da Ucrânia e se aproximando de áreas estratégicas do país. Há ainda análises que apontam motivos políticos do presidente da Rússia, no caso Vladimir Putin, para a invasão, como a demonstração do poder de influência russo sobre a região e a resolução de negócios inacabados com a nação vizinha. Embora as tensões entre a Rússia e a Ucrânia tenham escalado rapidamente no final de 2021, suas raízes remontam ao passado histórico e às relações territorial, cultural e político entre os dois países. Os países do Ocidente e alguns de seus principais oponentes políticos no cenário internacional, dentre eles os Estados Unidos da América. Isso significaria maior aproximação em relação ao Ocidente e perda de influência da Rússia sobre o país vizinho. Além disso, levando em conta os objetivos dessa aliança, os demais países membros da OTAN protegeriam de forma direta e indireta a Ucrânia em caso de agressão externa, o que poderia aumentar a capacidade militar do país, representar uma ameaça para a Rússia em caso de uma investida expansionista no futuro. Historicamente falando, as áreas que correspondem hoje aos países da parcela oriental do continente europeu, especialmente Rússia, Ucrânia e Belarus, foram ocupados pela primeira vez por povos pertencentes à mesma matriz étnica, chamados de primeiros eslavos, denominação atribuída muito tempo depois do início do povoamento. Dessa forma, apesar da particularidade cultural de cada um deles, há uma série de elementos culturais que os conectam. Pensando na questão geopolítica e territorial, a história de formação da Ucrânia e a expansão do território russo ao longo dos séculos nos auxiliam também na compreensão do atual contexto na região. Durante a segunda metade do século XVIII, teve início da anexação de uma parte do território ucraniano pelo Império Russo, que se expandiu por diversas áreas ao oeste e ao sul, o que inclui a península que corresponde hoje à Crimeia. Após conquistar a sua independência, o país foi incorporado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no ano de 1922. A Ucrânia fez parte do bloco soviético durante a Segunda Guerra Mundial e toda a Guerra Fria, tornando-se novamente independente somente em 1991, com o desmantelamento da União Soviética. Nesse interim, no ano de 1954, a península da Crimeia, que pertencia até então ao território russo, foi cedida para a Ucrânia, uma manobra interpretada como simbólica e estratégica. Claro, isso até 2014. Porém, no novo conflito em 2022 entre a Rússia e a Ucrânia, atraiu a atenção de toda a comunidade internacional, que é impactada direta e indiretamente pelos acontecimentos na região do leste europeu nesse contexto de guerra. As maiores consequências, no entanto, são sofridas pelas áreas diretamente atacadas, localizadas na Ucrânia, como destruição de infraestrutura nas áreas atacadas pelos russos e, acima de tudo, a perda de vidas civis pelos bombardeamentos diários russos, execuções civis em crimes de guerra, crise econômica e humanitária. Perda de áreas estratégicas pela Ucrânia, agora sob domínio russo, como é o caso de cidades portuárias ucranianas no Mar Negro. Por outro lado, temos grande onda de refugiados ucranianos, centenas de mortos e feridos, além de sanções econômicas contra a Rússia e membros do topo do seu governo de maneira pessoal, e o bloqueio de bens e valores que chegam a ultrapassar os 300 bilhões de dólares norte-americanos, congelados no Ocidente, ou seja, Estados Unidos e outros membros da União Europeia.